Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós vamos compartilhar com vocês por aqui. Hoje, o tema desse vídeo é uma nova lei que já está vigorando aqui no país, que se chama Programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. É uma lei que foi proposta pelo governo federal através de uma medida provisória, já vou explicar o que significa essa técnica, com o objetivo de fomentar a empregabilidade de mulheres e de jovens, sobretudo aqueles atrás do primeiro emprego. Essa lei tem um escopo muito abrangente e trata de temas que não são objeto do nosso trabalho aqui em Family Talks. Porém, alguns pontos que são propostos e que já estão valendo são muito importantes, estão de acordo com a nossa pauta e, enfim, precisam de uma reflexão adequada para nós nos posicionarmos. Em primeiro lugar, uma breve explicação sobre o que é uma medida provisória. Aqui no Brasil existe essa previsão de edição do presidente da República editar medidas provisórias, que elas passam a ter valor de lei imediatamente no ato da sua promulgação, ou seja, quando o presidente assina e é publicado já vale a lei, mas ela vale provisoriamente, por 60 dias, prorrogáveis a 60 dias. Essa lei só vai ser permanente se o Congresso Nacional aprová-la. Então ela passa a vigorar como uma lei na nossa legislação. Porém, se o Congresso Nacional não votar ou rejeitar a medida provisória, depois de 120 dias ela perde a sua validade. Portanto, hoje esse programa Emprega Mais Mulheres e Jovens é lei, só que ele só vai continuar valendo se o Congresso Nacional votar e aprovar. E é por isso que nós estamos estudando esse assunto. Nós estamos atuando com o Congresso Nacional para apresentar melhorias a esse programa. E eu vou trazer aqui alguns elementos que estão propostos, alguns pontos da discussão, enfim, alguns temas também para vocês comentarem aqui embaixo, deixar a opinião de vocês para ajudar nós a construirmos o nosso posicionamento. Em primeiro lugar, o programa, do que nos interessa, no programa, ele traz no capítulo 3º, da flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade, não é? E aqui ele traz uma série de possibilidades, regulamenta, de flexibilização de trabalho para mães que voltaram da licença paternidade, da licença maternidade e que estão retomando a sua rotina de trabalho. Então a possibilidade de jornadas flexíveis de trabalho, de regulamentação do teletrabalho para esse público, da redução de jornadas e outros tipos de flexibilidade a serem combinadas com o empregador. Aqui não tem nenhuma novidade, apenas é um reforço na legislação dessas possibilidades que sim vão atender a muitas mães, porém não todas. Não é possível universalizar esse tipo de medidas em função da natureza de certos trabalhos. Por exemplo, uma mulher que trabalha em uma fábrica, que tem jornadas mais rígidas, Então, nem todas as tarefas podem ser beneficiadas, mas para muitas mulheres pode sim ser uma alternativa interessante essa flexibilização. Um outro ponto é a antecipação de férias. Não é a antecipação de férias, por exemplo, para homens, para estarem mais tempo com a criança quando a mulher deixa de estar na licença maternidade. Então é um período a mais para a criança estar com a sua família. Essa disponibilização de tempo para o cuidado das crianças recém-nascidas é muito importante porque tem um impacto brutal no desenvolvimento da criança e faz a diferença sim para o desenvolvimento social do país. Então é uma medida simples, mas que pode ter efeito. Depende, obviamente, das pessoas quererem aderir, mas vai na direção correta. Depois, uma medida um pouco peculiar da qualificação de mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional. A ideia é boa de propiciar ocasião de formação para essas mães, para elas se desenvolverem profissionalmente, melhorarem a renda e assim garantir melhores condições de cuidado para os seus filhos. Porém, essa lei ela utiliza um mecanismo que já está previsto na nossa legislação trabalhista, na famosa CLT, que trata de uma suspensão do contrato de trabalho temporária para qualificação profissional. Qual é o problema? Essa suspensão implica em cessar o recebimento de salário. Está previsto que haja uma bolsa do empregador, mas é uma coisa um pouco estranha, não é? Quem vai querer aderir e deixar de trabalhar por algum tempo? É preciso estudar melhor. Parece ter uma ótima intenção, isso que está previsto, porém, quem é que vai participar, vai querer atender a isso? Nos parece um pouco idealista
E apesar de já estar previsto na legislação, particularmente eu nunca vi nenhuma pessoa que cancelou, que suspendeu o contrato de trabalho para receber formação, não é? Normalmente o que se espera é que a pessoa faça um acordo com o empregador e vá se qualificando. Então, é uma ideia com boa intenção, mas que parece difícil de implementação, né? O outro ponto, do apoio ao retorno ao trabalho após o término da licença maternidade. E aqui é uma ideia de colocar mais os homens para se envolverem no cuidado. Então, qual é a proposta? Também fazer essa suspensão do contrato de trabalho para pais, homens, assim que a mulher termina a licença maternidade, para ele ficar um tempo a mais cuidando do filho, ao mesmo tempo que recebe uma qualificação profissional do seu empregador. Qual é o desafio? Novamente, a suspensão do contrato de trabalho e o não recebimento de salário decorrente disso, com a possibilidade de uma bolsa, enfim. Nesse caso, essa formação para os pais homens obrigatoriamente deve ser em regime remoto, porque ele deve estar em casa com a criança. A intenção é boa, mas qual vai ser a adesão a isso? Primeiro da empresa de oferecer esse curso e depois para os pais homens em buscarem esse tipo de qualificação. É bastante incerto, não sabemos. Então, é importante buscar outros mecanismos, nos parece. Esse parece insuficiente, apesar de ser uma boa ideia. E por fim, mais importante, para o que nós estamos trabalhando, as alterações do Programa Empresa Cidadã. O Programa Empresa Cidadã é destinado a empresas tributadas na modalidade do lucro real aderirem e assim poderem estender a licença maternidade por mais 60 dias e a licença paternidade por mais 20 dias. Talvez muitos de vocês que estão assistindo tenham já sido beneficiados por essas extensões da licença paternidade e maternidade. Agora, o que acontece? Essa lei, que já está valendo, ela propõe uma mudança. Em primeiro lugar, que a extensão da licença maternidade de 60 dias, que vão ser usufruídas depois dos 120 dias, que todas as mulheres têm direito, assegurado na Constituição, ela pode ser dividida entre pai e mãe. E aqui temos uma novidade. Agora é o momento de colocar o pai homem a estar mais tempo com seus filhos, no momento em que a mulher começa a fazer uma transição para voltar a trabalhar. A ideia é interessante, é um caminho interessante, vai na linha da licença parental, que é um tema que nós temos trabalhado, que já falamos por aqui e que vamos retomar, e traz uma novidade importante de flexibilização para a família decidir como vai se arranjar para cuidar da criança. Agora, diminui um pouco o tempo disponível para a mãe estar com a criança. Então, nesse sentido, tem um ponto negativo aqui que precisa ser discutido com mais atenção. E, por fim, existe a possibilidade bastante interessante também de, ao invés de estender por 60 dias a licença maternidade para as mães, criar a possibilidade da mãe ficar trabalhando em meio período por 120 dias, com remuneração integral e as garantias de estabilidade de emprego decorrentes da licença maternidade. E aqui parece ser uma flexibilidade interessante, uma ideia nova, inovadora e que traz mais possibilidade para a mãe não prejudicar a sua empregabilidade para cuidar da criança, que infelizmente é o que acontece. Ou seja, ela passa a trabalhar meio período, está inserida na rotina da empresa, está envolvida nas discussões, mas ao mesmo tempo garantindo um tempo de cuidado até estendido, não é? Meio período, desde que haja o apoio que ela precisa para uma creche ou para outros mecanismos, né, de apoio, o marido possa estar em casa, ou enfim, né, outros pontos da rede de apoio, pode ser bem interessante para mitigar os efeitos negativos que a licença maternidade traz, infelizmente, para a empregabilidade de mulheres. Cabe, claro, a decisão à mulher fazer isso. Aqui a lei ela não deixa muito clara, é uma proposta que nós temos de melhorar, é que é por iniciativa da empresa, não pode ser, precisa ser decisão da mulher, para que a família decida a melhor forma de se arranjar e cuidar dessa criança. E vocês, o que acharam desse assunto? Comente aqui embaixo, nós vamos dialogar mais sobre ele, porque nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para trazer melhorias a essa lei, mas que traz intenções interessantes e passos importantes para a atenção das famílias e garantia de tempo de qualidade para quem tem família cuidar das pessoas. Não deixe aqui, eu reforço, de se inscrever em nosso canal, seguir nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo com seus amigos, conhecidos, familiares que possam se interessar pelo tema. Vamos dialogar sobre esse assunto para construir a melhor proposta para as famílias brasileiras. Um grande abraço a todos.